gravar. Quem não consegue assistir ao vivo hoje, né, pode assistir já amanhã no nosso site. Eu imagino também que a Bridgeham vai pôr o webinar no site deles. Então, já fiz meu papel, peguei a gravação, esse foi meu papel de hoje. Sobre as câmeras, estou aqui na câmera sueca agora, na Oscar Freire. Ansioso para ter vocês de volta, né, um dia aqui. Estamos cada dia chegando mais perto, os eventos presenciais, mas por enquanto estamos fazendo os webinars, né? Estou feliz em ver o presidente da Câmara Sueca, o Sérgio, e a presidente da Câmara Britânica, a Ana, que vai falar agora um pouquinho as palavras sobre as duas câmaras, né? Antes que a Carol, que é coordenadora do Comitê DH, vai abrir o webinar com 3 palestrantes super interessantes hoje. Obrigado a todos. Passo a bola para Sérgio primeiro, eu acho, algumas palavras sobre a Câmara Sueca. Por favor, Sérgio. Bom, eu vou ser gentil e deixar a Ana Paula falar primeiro. Tá? Por favor, Ana Paula. Boa, ladies first. Boa. Ladies first e depois eu falo. Ana Paula, por favor. Todos aí estejam Muito obrigada, presidente Sérgio Quiroga. É um prazer. Acho que a gente está com algum microfone aberto. Né? Sim, por favor. Eu vou desligar. Algumas posso desligar aqui já. Pronto. Bom, muito obrigada, então, presidente Sérgio Quiroga. É um prazer, né, estar aqui representando a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, nessa parceria inédita até, né, nessa cooperação, diria, inédita com a Câmara Sueca. Jonas, um prazer também estar aqui com você. Muito obrigada. Eu, um pouco antes do nosso encontro aqui, dar início, eu tinha uma palavra que eu e o Sérgio estávamos conversando e terei imenso prazer em fazer-lhes uma visita assim que possível, bem como já deixo aqui o convite aberto para que todos vocês da Câmara Sueca e os nossos participantes hoje que aqui estão também nos façam uma visita na Câmara Britânica, que fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Acho que de alguma forma estamos todos ansiosos por algum momento podermos nos encontrar novamente. Como eu falei, estou muito feliz, né, enquanto representante da Câmara, à frente da Câmara Britânica, por estarmos juntos nesse esforço de cooperação. Eu acho que temos um momento muito propício para diferentes esforços de cooperação e, curiosamente, também falamos por que nunca fizemos nada antes, né? Mas, eventualmente, as oportunidades acabam aparecendo no momento certo e eu acho que cada vez mais, espero que seja o primeiro de várias frentes que possamos fazer juntos, né, em termos de diferentes discussões, em temas que digam a respeito à nossa base de associados, à base de associados de vocês, e temas de interesse comum que envolvem também o próprio nosso ambiente de negócio aqui no Brasil. Queria agradecer a Carol, que deu início, né, a toda a iniciativa, a Carol, presidente do Comitê de Capital Humano aí da Câmara Sueca, e por trazer um tema tão relevante, né? Hoje, quando a gente vai falar de saúde mental, né, da questão de equilíbrio trabalho, vida pessoal, foram temas que sempre percorreram diferentes agendas, principalmente a agenda das mulheres, né, e que é um tema de particular interesse meu por conta do meu doutorado que eu fiz nessa área. Então é um tema que eu sempre percorri, né, e procurei navegar e entender e estar próximo dessa discussão. Mas hoje a gente não está mais falando só de mulheres, a gente está falando de todas as pessoas que estão envolvidas num contexto de trabalho e que agora ficou muito mais explícito, né, toda essa carga emocional e as dificuldades que se colocam nas questões de saúde frente aos trabalhadores dos mais diversos níveis. Então, estou muito feliz de poder estar aqui, de poder acompanhar hoje este evento e poder dar a oportunidade dos associados da Câmara Britânica estarem aqui, podendo ouvir um tema tão relevante e poder também conhecer os demais membros aqui presentes nessa reunião. Então, queria deixar minhas palavras de boas-vindas a todos aqui presentes, agradecer a presença também dos associados da Câmara Britânica que aqui estão, agradecer pela aproximação Bridgeham e Câmara Sueca, e desejar a todos um excelente evento, agradecendo, Sérgio, pela sua gentileza de me passar a palavra em primeiro. Volto, então, para você, e com muita felicidade, de novo, reforçando por estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Maravilha, obrigado, Ana Paula.
Gente, bem-vindos à Câmara Sueca. Eu sou o Sérgio Quiroga, chairman da Câmara Sueca, e, lógico, eu tenho que explicar para todo mundo por que eu estou aqui, né? Então, eu estou aqui como Câmara Sueca porque eu sou um apaixonado pela cultura sueca. Tá? Eu dou as boas-vindas aos representantes oficiais aqui da Suécia no Brasil, no nome da embaixadora e do cônsul Renato, ou seja, bem-vindos a mais um evento. A Câmara Sueca ela tem em torno de 200 membros. Nós, quando eu assumi, eu e Jonas criamos um planejamento estratégico, o qual a gente está executando à risca. E esse planejamento estratégico, ou seja, tem 4 pilares. Um pilar que é financeiro, que a gente sobrevive, gente. A gente sobrevive do que a gente está fazendo agora. A gente sobrevive da membership, a gente sobrevive de vocês, da qualidade dos eventos, da qualidade das pessoas que a gente está chamando. Quando eu vejo a quantidade de gente entrando, chegando a 100, estamos com 69 participantes, então eu estou vendo que a gente está gerando qualidade. Então, isso aí é a parte que a Câmara Sueca está fazendo, essa qualidade conectada com a experiência sueca, da gente com certeza mostrar o que é a Suécia aqui no Brasil, tá? Ou seja, Swedish Experience. A parte de governança, obviamente, a gente é uma Câmara hiperestruturada, séria e tal, e do suporte aos negócios, né? Nós temos empresas suecas vindo para o Brasil, empresas brasileiras querendo ir para a Suécia, indivíduos, seja sueco, seja brasileiro, querendo se relacionar, pequenas empresas num ecossistema enorme. Nós temos as mega empresas, né, que são os membros Gold, que o Jonas está com elas aí na parte esquerda, que a gente está vendo desse painel dele. Mas tem uma inovação enorme. Eu confidenciei aqui para a Ana Paula que é uma quantidade de empresas suecas querendo vir para o Brasil. Com a pandemia antecipou em pelo menos 10 anos a digitalização. Tá? Então, quem não é digital se trumbica. Ou quem não se comunica se trumbica, quem não é digital se trumbica. Ou seja, é uma realidade. E a inovação que está querendo vir para o Brasil é isso. Então, todos esses temas, lógico, são fundamentais, né? O que você vai agregar de valor e etc. e tal. Só que, quando a Carol me convidou para participar de fazer esses 3 minutos aqui, que eu estou controlando aqui, entrei no último minuto e não vou falar todos os 3 minutos, eu falei, gente, sem a saúde e equilíbrio mental e físico, você não é nada. Eu cheguei num nível bem alto na Ericsson, fui presidente da América Latina, presidente ou vice-presidente mundial de vendas e tal. Hoje eu tenho uma vida bastante diferente, eu expliquei para a Carol e para a Ana Paula, eu falei, gente, minha vida está assim, está bem melhor, está muito mais equilibrada fisicamente e, com certeza, psiquicamente, eu estou hiper bem. Mas eu não vou me estender, nós temos 3 super experts que vão falar desses limites, né? E a gente vai estar no final, para eu e a Ana Paula, a gente vai estar no Q&A, se vocês tiverem perguntas, eu acho que vocês vão querer falar mais com o Tiago e com todos os guest speakers super preparados para isso. Gente, bem-vindos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a toda a audiência. Vocês estão muito fiéis, eu estou muito feliz, estamos nos internacionalizando. Sem vocês, nós não somos nada. Vocês fazem as nossas câmaras acontecerem e para isso nós somos imensamente gratos. Jonas, muito agradecida sempre pela abertura. Sérgio, muito agradecida também por estar aqui conosco, nosso presidente. Também ao cônsul Dr. Renato Pacheco. É uma imensa honra também termos aqui conosco hoje a nossa embaixadora Johanna Brisma-Skog. E Ana Paula, eu espero que esta realmente seja a primeira de muitas pela frente. Se eu posso me permitir apenas mencionar que quando nós conversamos, uma coisa que nos uniu de cara é a nossa constante preocupação e os nossos constantes esforços em tentar trazer seniority e excelência para os nossos associados. Isso foi o que nos uniu. Então,
acho que temos que olhar para frente e colaborar mais vezes. Mas, aqueles que não me conhecem, eu sou Carol Böttcher, eu sou coordenadora do Comitê de Capital Humano e hoje eu estou com a honra de moderar aqui um painel com 3 senhores, Dr. Daniel Martins de Barros, psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, doutor em Ciências e bacharel também em Filosofia também pela USP, e tem colunas no Estadão, na revista Galileu, na Rádio Band, News FM e também participações na Rede Globo, né, doutor Daniel? Eu contei para o doutor Daniel e agora compartilho com vocês que eu estava no dentista 2 semanas atrás e de repente estava o SPTV e eu vejo o doutor Daniel. Foi muito gostoso, nossa, foi já esquentando para esse webinar. Muito agradecida por tê-lo hoje aqui conosco, doutor Daniel. Também aqui conosco, por favor, doutor Vitório Madarena, aqui conosco. O Dr. Vitório é renomado cirurgião plástico, ele é graduado em medicina pela Faculdade de Botucatu, ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, também membro da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos, especialista em cirurgia plástica pela Associação Médica Brasileira, pós-graduado em administração hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas e também pela USP, e hoje dirige a clínica dele, a Clínica Madarena. Doutor Vitório, muito agradecida também por você estar aqui conosco. E temos aqui o nosso querido judoca Thiago Camilo, que deixou hoje novamente algo na história. O primeiro atraso entre Sweatham e Bridgham. Thiago, muito bem-vindo, Thiago. Thiago nos representou, né, com a seleção brasileira por 19 anos. Ele foi um dos atletas medalhistas olímpicos mais jovens da nossa história. Ele participou de 4 Olimpíadas. Foi medalha de prata em Sydney, medalha de bronze em Pequim. Ganhou mais de 30 medalhas no circuito mundial e foi, em 2007, eleito o melhor judoca do mundo. Ele é diretor do Centro Olímpico de São Paulo, também foi presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Brasileiro e membro do Conselho Administrativo do COB. Desde 2012, ele é presidente do Instituto Thiago Camilo, né? Também tem a sua academia de judô com sua própria metodologia e é head coach do Esporte Clube Pinheiros. Então, temos aqui uma bancada, se eu me permito, muito sênior para conversarmos sobre esse tema tão atual que nos toca a todos nós, de uma forma ou de outra. Doutor Daniel, podemos conversar contigo? Claro. Então, tá bem. Minha primeira pergunta, então, doutor Daniel, vamos lá. Sabemos que a pandemia acelerou a transformação tecnológica em pelo menos 10 anos, né? O digital traz prós e contras. Hoje estamos aqui muito distantes, temos aqui pessoas que estão na Áustria, na Alemanha, eu sei também de alguém na Finlândia e da Espanha, inclusive, mas a gente tem que dizer uma coisa: em todas as áreas, em todos os segmentos, hoje em dia, os profissionais e os executivos estão trabalhando mais do que nunca, muito mais do que a nossa era pré-digital, pré-pandêmica. Doutor Daniel, quais são as novas aflições psicológicas que nós estamos enfrentando hoje no mundo corporativo? E quais são as dicas que você nos daria hoje para enfrentá-las? Bom, Carol, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu falava para a Carol, não falei a verdade inteira, eu vou falar agora, que 2 das viagens mais marcantes que eu fiz na vida têm a ver com esse nosso encontro aqui. Quando eu tenho 2 filhos e quando a minha esposa estava grávida do primeiro, é um menino e uma menina, eu fiz com meus pais e com a minha esposa grávida uma viagem pelo Reino Unido, que eu tinha sonho de conhecer a Escócia e, enfim, sonho de faculdade, nunca tinha podido ir. E fomos, alugamos carro e dirigimos lá na contramão, e foi uma viagem que até hoje a gente fala muito. E depois, já com os meus 2 filhos, falo tanto, e não estou exagerando, Ana Paula, para você ter uma ideia, que a minha mãe diz que ela quer que as cinzas dela sejam jogadas em Clovelly, que é uma cidadezinha lá, pequena, e aí a minha esposa fala, sogra só dá trabalho, né? Porque é uma ribanceira, Clovelly, assim, uma cidade, um vilarejo de pescadores, que é uma ribanceira gigantesca, assim, e ela fala que sogra só dá trabalho. E
depois, já com o Arthur e a Bárbara, que são meus filhos nascidos, grandes, a gente fez, talvez, que tenha sido a melhor viagem da nossa vida, e não para causar ciúmes para o pessoal do Reino Unido, que foi pela Escandinávia. E para causar ciúmes agora de verdade, foi a melhor viagem que a gente fez e não incluiu a Suécia. Então, eu aguardo o convite, tá, para que eu possa corrigir esse erro. Já estão me convidando para corrigirmos esse erro e conhecer a Suécia. De fato, a Escandinávia marcou muito a nossa história, enfim, fomos para Casa Lego, aquelas coisas todas. Não vou ficar falando para não gerar ciumeira entre os vizinhos, tá? A gente se encontra depois para corrigir isso. Agora, então, é um prazer enorme para mim estar aqui. E essa questão do trabalho, Carol, ela é consequência de algo que eu vejo no todo da pandemia. Quando começou essa história da pandemia, lá atrás, em março ainda, uma das primeiras questões que se colocou para a sociedade foi: e os idosos? Pera, os idosos, o que a gente vai fazer com os idosos? Eles estão lá, estão isolados, a gente não sabe se eles estão bem, a gente não sabe se eles estão se alimentando, como é que eles vão se virar e tal. E eu percebi, me caiu a ficha, já ali nas minhas colunas, nas minhas participações, eu comecei a fazer essa reflexão, que esse problema não era novo. Que a gente já não sabia muito bem como é que nós idosos estavam se virando, a gente não sabia direito se eles estavam se alimentando bem, a gente não sabia muito bem como eles gerenciavam as contas, como que eles iam no banco, e aí a gente começou a ficar bravo deles furarem a quarentena na época, mas ninguém lembrava que, assim, talvez o gerente do banco era a única pessoa que ele conseguia falar sobre as finanças dele, o caixa do supermercado era com quem ele falava sobre a culinária dele, como ele se alimentava, e me caiu a ficha, esse parênteses, essa volta toda, para dizer que me caiu a ficha, que a pandemia não estava gerando aquele problema. Ela estava amplificando aquele problema, jogando um holofote, colocando uma lente de aumento sobre um problema que já existia. E comecei a perceber que isso valia para tudo. A pandemia não gerava problemas. Teve uma pesquisa que a Ana Paula vai se interessar, que mostrou que a produtividade das pesquisadoras, das cientistas mulheres, caiu durante a quarentena e a dos homens não. Nossa, puxa, olha que coisa que a pandemia causou, a indiferença de gênero foi causada por essa pandemia? Óbvio que não, né? Como se antes fosse super equânime a divisão de tarefas entre gêneros em casa, né? Obviamente a pandemia joga uma luz e amplifica isso. Assim, raciocinando, eu chego à sua questão. O borramento entre a vida pessoal e a vida do trabalho é um fenômeno que a gente observa já há algumas décadas. O que a pandemia fez foi apagar de vez, acabou essa diferença entre vida pessoal e vida do trabalho, né? E essa, para mim, é a maior dificuldade. Existem várias que a gente pode conversar, mas para ser breve, a maior dificuldade que eu vejo é você tentar resgatar alguma possibilidade de pôr limite. Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre o superpoder do pijama. O pijama tem um superpoder, e eu comecei foi uma reflexão feita a partir do meu comportamento, que eu comecei a perceber que eu estava assim, ansioso por tomar banho e pôr pijama. Às vezes nem tinha escurecido ainda, eu já queria tomar banho e pôr pijama, era umas 5:30, 6 assim, e aí minha filha, mas já é para pôr pijama? Já é hora de dormir? E eu percebi que, na verdade, era uma maneira de eu dizer, por hoje é só. Agora acabou. Agora vai ser desconexão, agora vai ser diversão, agora vai ser brincadeira, agora vai ser Netflix, enfim. Mas eu precisava colocar uma barreira, eu precisava dizer para mim mesmo, olha, chega. Né? Não que eu não pegasse ali o celular um momento ou outro e visse algum e-mail, alguma mensagem, é quase inevitável, mas eu não estava ali afetivamente comprometido com o trabalho, né? Eu colocava aquele limite. Então, esse foi o que eu descobri, né? Para mim, colocar o pijama, hashtag fica a dica, como dizem os jovens, né? Para mim foi um jeito de colocar esse limite. E esse, para mim, é o maior desafio. É você dizer, olha, até aqui eu vou, aqui deu. Largar a caneta, hoje ficou impossível, porque você está muitas vezes vivendo onde você está trabalhando. Esse, para mim, é a maior dificuldade, o maior desafio, mas uma dica que eu já deixo aqui para vocês, que pelo menos para mim funciona, é essa, né? E, aliás, para começar o dia, tirar o pijama, né, pessoal? Eu acho que isso é excelente. Sem dúvida nenhuma, o pijama, e tentar impor barreiras, né? Impor tempos, né? Tirar o foco também, né?
criar um novo foco, sem dúvida nenhuma, doutor Daniel. A nossa ideia hoje é justamente tentar entender aspectos diferentes, né, de pontos de vista dos nossos guest speakers diferentes, e a gente quer ainda ter uma discussão com a audiência, uns 20, 30 minutinhos, 20 minutinhos, se der. Então, eu vou agora me direcionar ao doutor Vitório. Doutor Vitório, bem-vindo novamente. Agora você pode abrir o micro, doutor Vitório. You are on mute. That's the classic one. Não estamos te escutando ainda, doutor Vitório. Não, doutor Vitório. Espera aí. Você está escutando a gente? Espera aí. Doutor Vitório. Não conseguimos ler seus lábios, doutor Vitório. Achei. Agora, doutor Vitório. Tá vendo? Estou precisando me atualizar aqui, viu? Mímica na pandemia, adorei. Vamos Mímica nessa. Na pandemia. Deixa então eu... Bem-vindo. Vou à minha primeira pergunta, doutor Vitório, tá bom? A gente já estava conversando, a pandemia nos trancou em casa, né? E, por outro lado, ela potencializou agora o contato nas redes sociais, não é verdade? Inclusive, participantes se iniciam bastante jovens nas redes sociais, né? É uma tendência. Verdade. E você, né, como destacado cirurgião plástico, na sua opinião, qual foi o impacto da pandemia em relação à preocupação com a estética de um modo geral? Como é que você vê as tendências agora para o futuro? Bom, o que eu vejo, assim, bom, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui com vocês, mas, enfim, uma coisa que eu acho que é muito comum é que as pessoas passaram a se ver mais, assim, ter a sua face exposta, já que assim, o contato assim, com familiares, ou mesmo o contato do trabalho, passou a ser através dos meios digitais, né? Acho que, sem dúvida alguma, isso é uma coisa irreversível, né? Como já foi bem mencionado aqui anteriormente, né? Mas, enfim, o nosso rosto, ele é a nossa imagem, então as pessoas começaram a se observar mais e passaram a ter uma preocupação um pouco maior, talvez, assim, com a autoimagem. A autoimagem, antes de mais nada, né, assim, o Dr. Daniel depois pode até me ajudar aqui nessa resposta, mas a autoimagem não é só o que o espelho nos mostra, mas é como a gente imagina que o outro esteja nos vendo. Então, eu quero que a pessoa me veja da maneira como eu sou mesmo, assim, que eu sou ativo, que eu sou útil, que eu estou alegre, que, enfim, que estou triste, enfim, que a pessoa entenda direitinho quem eu sou. Então, acho que houve uma preocupação maior com a autoimagem nesse primeiro momento. Tem uma coisa que eu acho assim, muito interessante, falando assim, qual que é a função do nosso rosto, né? Que a gente sempre fala, olha, qual que é a função da mão, do pé, que a gente sabe entender bem. A função da nossa face, primeiramente, é me identificar. Falar assim, olha, eu estou olhando e estou reconhecendo essa pessoa. Em segundo lugar, ela traduzir aquilo que eu estou sentindo, assim, as minhas emoções, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou disposto ou não. Então, as pessoas não querem parecer, por exemplo, cansadas sem estarem cansadas. As pessoas não querem parecer tristes sem estarem tristes. Então, de certa forma, algumas pessoas passaram a se olhar mais assim nesse aspecto. E quando a gente tem qualquer... e com isso, é lógico, consequentemente, fala, bom, preciso procurar uma ajuda na medicina. A medicina, ela é baseada num tripé. A gente faz diagnóstico, na cirurgia plástica não é diferente, a gente tem de fazer um diagnóstico também. A partir do diagnóstico, a gente faz o planejamento dos possíveis tratamentos e, finalmente, executa. Então, por conta disso, assim, que eu acredito que foi, sim, da pandemia, acabou, de certa forma, impulsionando pessoas a prestarem mais atenção nisso. E falar, olha, eu não estou querendo ter cara de cansado, não estou querendo ter cara de triste. Então, por conta disso, eu acho que houve as pessoas se voltaram assim para ver, para prestar mais atenção nisso.
A própria pandemia, com o fato das pessoas estarem trabalhando de casa, propiciou a elas também tempo para cuidarem de si, e com isso houve sim uma procura maior, assim, uma vinda maior de pessoas em busca de ajuda nesse aspecto. Eu acho que é isso, Carol. Obrigada, doutor Vitório. Boa explanação. Tiago, vamos lá, Tiago. Na tua exímia carreira, né, representando o Brasil lá fora, em diversos Jogos Olímpicos, com tantas medalhas, de tantas competições, Tiago, qual foi o momento de carreira que te exigiu maior resiliência? Será que foi dentro ou fora do tatame? E hoje, nós, lidando com tantas incertezas, como é que você acha que o esporte pode nos ajudar a criar mais resiliência? Boa tarde, Carol. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite em nome do presidente Sérgio Quiroga, né? Um prazer estar com vocês, ainda mais ao lado de pessoas renomadas, né? Dr. Vitório, Dr. Daniel. Então, espero realmente que seja um encontro muito positivo e muito produtivo para aqueles que estão nos ouvindo. Eu fui atleta da Seleção Brasileira de Judô por 20 anos, né? Quase 20 anos. E eu acho que o grande segredo, assim, que é um ensinamento que eu levo para a minha vida, né, são os ensinamentos com as derrotas, né, porque elas nos ensinam muito. E eu tenho certeza que os momentos mais difíceis, né, da minha vida, enquanto atleta, foram as lesões. Então, quando eu conquistei minha primeira medalha olímpica, eu tinha acabado de completar 18 anos, né, Jogos Olímpicos de Sydney, e logo após eu tive um problema no joelho, passei por uma cirurgia e eu tive uma complicação, tive uma infecção. E ali foi um divisor de águas, assim, porque realmente você começa a perceber que a sua força interior é o grande vetor para você realizar e atingir os seus objetivos, né? Então, acho que isso foi o que mais no esporte me ensinou, né? E o campeão, né? Eu sou apaixonado por biografias, né? É aquele que realmente consegue transformar os momentos difíceis, momentos de dificuldade, de derrotas, de lesões, em uma escada, em um elevador para você realmente se interiorizar, né? E buscar soluções para você realmente voltar melhor do que você foi, ou do que você é. Então, o esporte de alto rendimento, né, é uma curva de altos e baixos, e a gente tem que estar o tempo inteiro, né, se reinventando, né, porque você tem que sempre levar algo novo para a próxima competição. Então, acho que o desafio da curva do aprendizado estar sempre na subida, ele é super importante. E os desafios, eles são enormes, né? São diários, nós temos os nossos limites e temos as nossas limitações individuais, e o grande objetivo que eu tinha era sempre entregar o meu melhor, né? O meu melhor todos os dias. Então, essa parte da resiliência, né? De você lidar com o treinamento todos os dias, sabendo que não é fácil, mas acho que foi isso que me levou, né, a atingir os meus objetivos. Obrigada, Thiago. Eu não tinha pensado nas lesões, olha só. Realmente devem ser momentos muito difíceis para atletas profissionais como você, e de superação, momentos de superação. Obrigada. Doutor Daniel, vamos lá, próxima pergunta. Definindo saúde mental. Será que saúde mental a gente pode definir como felicidade ou mesmo simplesmente ter ausência de doenças mentais? Será que uma boa estrutura familiar é suficiente para estarmos bem, para termos uma mente sã? E acoplada a essa pergunta, porque eu sei que você é muito sólido nos webinars, como é que a estrutura familiar está se transformando, né? Como é que os nossos relacionamentos estão se desenvolvendo agora? Como é que você enxerga isso, doutor Daniel? São várias perguntas em uma, né, cara? Você contrabandeou aí umas perguntas, mas... Eu sei. Eu faço um research, doutor Daniel, muito arrisca. Muito bem.
Bom, a vida é muito complexa para a gente querer ser só feliz. A vida é mais do que ser só feliz. Tem muito marketing em cima da alegria, em cima da felicidade, e aí a gente fica achando que a vida é só felicidade, e quando a gente não está feliz, esfuziante, a gente acha que a gente está com um problema, né? E a vida é neutralidade na maior parte do tempo, alguns baixos e alguns altos. E a gente tem que, na média, estar na média, né? É meio chato falar isso, é mais legal assim quando você fala, não, você tem que estar feliz e você vai conseguir ser feliz e tal. Desculpa ser eu dar notícia, mas não vai, né? Ser feliz o tempo todo, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter medo, a gente vai ter raiva, a gente vai ter emoções negativas, que é o tema do meu agora penúltimo livro, que chama O Lado Bom do Lado Ruim. É justamente os aspectos úteis das emoções negativas. Eu vi aqueles livros de autoajuda dizendo, livre-se da raiva, não fique triste, né? Nunca mais tenha medo. E eu pensava, será que só comigo não está rolando, né? Será que só eu que não consigo me livrar da raiva, do medo e etc.? E fui atrás de pesquisar por que essas coisas existem, por que elas estão instaladas no nosso cérebro e a gente não consegue se livrar delas. Percebi que existem motivos muito grandes para a gente sentir medo, para a gente sentir tristeza, para a gente sentir raiva, e a gente tem que tirar uma utilidade para isso, né? Quando eu descobri para que elas serviam, eu vi que elas serviam para o nosso dia a dia, inclusive. Aliás, a tristeza é interessante, a tristeza ela é um pacote que vem junto com a felicidade. É muito interessante isso, eu sempre cito, eu adoro essa história de um escritor chamado C.S. Lewis, um escritor irlandês, ficou famoso no Brasil por causa das Crônicas de Nárnia, mas, enfim, tem uma obra vastíssima, e ele era um ateu, assim, intelectual, filólogo, que depois se converteu ao cristianismo, então ele trouxe uma reflexão muito profunda para o cristianismo, e ele era um cara frio, cresceu num orfanato e tal, e lá pelas tantas, já adulto, ele sempre, né, receoso de se envolver, lá pelas tantas de adulto, ele se envolve com uma mulher, uma escritora, uma leitora dele, etc. E eu vou contar a história porque já é antiga, então já venceu o prazo de spoiler, tá? Só o filme que conta essa história já é da década de 90, o Anthony Hopkins faz o papel de C.S. Lewis. E a mulher morre. A mulher tem câncer e morre. Depois ele demora tanto para se apaixonar, se apaixona, casa, a mulher tem câncer e morre. E aí alguém pergunta para ele se tinha valido a pena, né? Puxa, como é que, né, se você não tivesse se envolvido, você não estaria com essa tristeza? E ele diz uma coisa que responde a sua pergunta, Carol. Ele diz: a tristeza de agora faz parte da felicidade de então. Toda vez que eu conto essa frase numa palestra, eu me arrepio, porque ela é maravilhosa. Eu ouvi quando eu era adolescente nesse filme, eu me apaixonei pela obra dele, enfim, leio bastante. Mas a tristeza de agora faz parte da felicidade de então. Então, eu vou dar uma dica para vocês não ficarem tristes nunca mais. Não gostem de nada. É fácil. Não se envolva com nada, não goste de nada, que você não vai ficar mais triste nunca, porque vai ficar indiferente à perda. Então, a felicidade não é um objetivo. A felicidade é uma consequência de uma vida significativa, de uma vida bem vivida, que vai incluir tristeza, que vai incluir medo, que vai incluir paixões e frustrações e etc. A família, a estrutura familiar é relevante para isso, mas não é condição talvez necessária, mas não suficiente. É difícil você se manter são, se manter saudável com uma estrutura familiar muito conturbada, mas também só a estrutura familiar não vai segurar as pontas se tiver todo o resto bagunçado, enfim. Então, nós somos um conjunto, né? Eu acho que é desse conjunto que a gente tem que tratar quando a gente fala de saúde mental. A gente tem que tratar das nossas relações de amizade com os nossos colegas, com o nosso trabalho, com a nossa família. A família não dá tudo que a gente precisa. Tem coisas que você quer conversar, que o seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira não são da mesma área ou não têm os mesmos interesses, quer dizer, você precisa de outros suportes, enfim, né? Colocar tudo em uma pessoa, ou em uma pessoa ou duas ali, a família, etc., é um fardo muito grande, né? Com filho, por exemplo, eu digo que o fardo sobre os filhos é muito grande, porque a gente quer que os nossos filhos não tenham nenhum dos nossos defeitos, e tenham todas as qualidades que nos faltam. Então, não dá para ser assim. E eu não acho, Carol, que isso esteja deteriorando. Eu sou uma pessoa muito cética com relação às explicações geracionais. Sabe quando fala assim, mas esta geração... toda geração fala isso.
desde sempre. Outro dia eu briguei com os meus amigos de faculdade, porque esses alunos de hoje em dia, eu falo, vocês acham que os nossos professores falavam o quê? Poxa, essa turma, hein? Olha, nunca vi turma melhor de alunos. Toda geração reclama da próxima. Então, eu não acho que as relações familiares estejam se deteriorando, elas estão evoluindo. E não acho que seja para pior. Eu acho que a gente tem que fazer menos esforço para segurar as mudanças, né? Tem gente que é muito reativo às mudanças, faz muita força para segurar as mudanças, e eu acho que a gente tem que fazer mais esforço para batalhar por aquilo que realmente precisa mudar. Então, preconceito, discriminação, aceitação, etc., né? Então, eu no fundo, eu sou um otimista realista. Eu acho que as coisas não são para agora, mas caminham numa direção boa. E pelo que eu escutei da sua explanação, doutor Daniel, uma palavra que eu acho que também é chave para isso, né, vendo essa visão família, é o equilíbrio. A gente precisa Exato. tentar ter um equilíbrio, né, entre todas as partes das nossas vidas que nos tocam, seja o profissional, seja o familiar, sejam os amigos. Esse equilíbrio que hoje em dia, por causa do estado que estamos, está cada vez mais difícil. Não está cada vez mais fácil, mas mais difícil. Mas vamos nos adaptar, sem dúvida nenhuma. Doutor Vitório, estamos com o microfone aberto, doutor Vitório. Está aberto agora. Boa. Doutor Vitório, qual é a importância da harmonização física e estética, visando uma melhor qualidade de vida agora nos nossos tempos, na atualidade, né? O senhor acha que, em relação a outros países, no Brasil, estamos mais ou menos preocupados com a estética? E como existem diferenças em faixa etária, sexo? Como é que você vê isso, doutor Vitório? Olha, na verdade, é lógico que assim, existem fatores culturais que definem o que é beleza, né? O que às vezes é bonito para um povo não é bonito necessariamente para outro povo. Mas uma coisa que é universal é que assim, a origem da beleza, né? De onde vem o fato de nós acharmos bonito alguma coisa? No fundo, a gente tem uma tendência a achar bonito aquilo que fisiologicamente é eficaz. Então, se a gente pensar, por exemplo, num braço, né? O que a gente acha bonito? Um braço flácido ou um braço que tem os músculos definidos? A gente tem a tendência a achar o braço mais definido bonito. E qual que cumpre melhor a função? É esse braço que tem a musculatura definida. É lógico que, assim, até aproveitando o gancho, né, assim, dos equilíbrios, a diferença de remédio e veneno é a dose. Então, uma pessoa que tem um braço muito musculoso, se essa pessoa não consegue, por exemplo, levar a mão até as costas para se coçar, para um simples ato como esse. Então, a beleza, ela está intimamente relacionada com a função daquele órgão. E isso funciona em tudo. Então, um exemplo que é muito comum assim da gente ver é se a gente pensar no nariz. Do ponto de vista estético, a gente tem uma tendência a achar bonito um nariz que tenha o dorso reto, uma ponta bem definida. Esse nariz, coincidentemente, é o que tem a melhor aerodinâmica para fazer o tratamento do ar que é levado até os nossos pulmões. Então, a estética e a funcionalidade dos órgãos é intimamente ligada. Acho que é importante, assim, é claro que assim, a gente vive num país tropical, que a gente hoje está um friozinho até aqui, né? Mas, via de regra, a gente tem muito sol, as pessoas têm uma tendência a se exporem mais, a encontrarem mais outras pessoas, ter uma exposição de corpo também um pouco maior. Então, por isso, existe, de certa forma, eu não diria uma preocupação, mas existe uma certa atenção, talvez, assim, a determinadas características, né, assim, que são estéticas. Mas, de novo, acho que assim, o mais importante é a gente sempre, assim, numa consulta, olha, eu vou fazer diagnóstico, eu vou examinar, fazer um diagnóstico e ver se tem tratamento ou não. Eu, muitas vezes, recusei pacientes, assim, acabei convencendo a eles, né, assim, que eles não deveriam fazer o tratamento que eles estavam imaginando, que eles estavam querendo. Teve uma ocasião que veio uma paciente que tinha me contado que ela estava com... A queixa dela é que ela estava com a cara de garrafa. Eu falei, deixa eu entender o que é isso, cara de garrafa. No fundo, é que existe assim,
à medida que a gente vai envelhecendo, a gente tem uma migração dos tecidos mais superiores para baixo e o rosto fica mais alongado. Só que ela, coincidentemente, tinha terminado um relacionamento longo dela. E eu falei, olha, você até tem indicação de fazer alguma coisa, mas antes você precisa acertar essa parte emocional sua, porque senão qualquer coisa que eu faça, eu não vou conseguir te corrigir. Eu falei, eu preciso mandar para o Dr. Daniel, para ele acertar essa parte emocional dela. Tem outras pessoas que às vezes vêm aqui falando que queriam ter um braço mais forte, uma perna mais forte. Eu falei, olha, tem de ir lá com o Thiago Camilo, para ele te ensinar assim, como é que faz um preparo físico. E daí não é o caso da gente indicar pura e simplesmente um tratamento, seja ele cirúrgico ou não. Eu acho que é isso. Obrigada, doutor Vitório. E uma curiosidade ainda, homens e mulheres. Estou muito curiosa, como é que estamos? Procuramos da mesma forma? Ou homens estão evoluindo? Vocês, mulheres, são mais corajosas, vocês são mais destemidas, vocês têm uma facilidade maior de lidar com a dor física. Então, a maior parte da clientela do consultório é de mulheres, mas existem, sim, homens procurando a cirurgia plástica. Então, homens, em alguns casos, se incomodam com algumas gordurinhas, que são os pneuzinhos, que é ali a gordurinha nos flancos, né? Ou muito com as pálpebras, com os olhos. E nos olhos é muito interessante, porque assim, o nosso olho, anatomicamente, ele é uma esfera do tamanho de uma bolinha de ping-pong, e ele é apoiado por 5 colchõezinhos de gordura para poder fazer os movimentos. Só que, com o tempo, pode haver um deslocamento ou um crescimento mesmo dessas bolsas. E isso acaba, de certa forma, deixando o ar triste, cansado, e às vezes a pessoa precisa requisitar a musculatura da testa para ajudar a abrir os olhos, que vai diminuindo muito o campo visual. E daí, é lógico, a cirurgia plástica é muito útil para isso. Obrigada, doutor Vitório. Não por isso. E daí os homens tocam. Tiago, essa pergunta eu estou me atrevendo a fazê-la depois de um post que eu vi teu no LinkedIn. Esse teu post me inspirou a esse meu atrevimento, tá bem? Vamos lá. Considerando modalidades esportivas de competição em equipe ou individuais, como, por exemplo, é o judô, pode-se dizer que as modalidades em equipe despertem mais o espírito coletivo e que a competição individual tende a formar atletas um pouco mais egoístas e talvez até solitários? Como você vê isso? E como estamos, né, hoje tentando nos exercitar dentro de casa, às vezes dá aquela andadinha, talvez estamos fazendo esportes mais solitários, né, ou mais individuais. Como você vê isso, Thiago? Carol, assim, obviamente que os esportes coletivos, né, vôlei, basquete, futebol, essa questão do coletivo, ele fica mais evidenciado, né? Mas em se tratando de judô, né, eu falo que a minha modalidade é a modalidade individual mais coletiva que existe, né? Partindo do primeiro ponto, né, que foi o nosso professor que criou o judô, Jigoro Kano, né, ele disse, Jita Kyoei. Jita Kyoei em japonês significa prosperidade mútua, né? Então, eu, você, crescer juntos. Então, esse espírito do coletivo, né, que nós dividimos no dojo, né, o judô, o significado de judô é caminho suave, e dojo, local onde eu busco o caminho, e sensei, aquele que mostra o caminho. Então, a gente tem esses laços muito bem definidos, né? Então, assim, eu só evoluo se você me ajudar. Então, a questão do ambiente, né, do judô, ele é muito bem equilibrado, a gente procura equilibrar muito bem. Então, a gente trabalha assim desde as crianças, né? E eu sei que eu preciso da ajuda do meu companheiro para eu poder crescer. Então, a gente tem muitas experiências, né, de volta de competições, onde nós mostramos as medalhas para os nossos amigos e a gente faz com que eles se sintam
ganhadores, vencedores daquela conquista, porque o ambiente, né, acho que o grande desafio hoje da atualidade, né, é o nosso, não, nem o nosso interesse, mas a nossa sensação do coletivo. A gente está procurando muitos caminhos individuais. E é difícil, né? Hoje, se você não tem ações colaborativas, você tende a demorar muito mais para atingir os seus objetivos, né? E a sua caminhada, ela é uma caminhada solitária. Então, quando você divide os seus medos, as suas dúvidas, os seus sonhos com os seus amigos, a jornada tende a ser mais prazerosa, né? Então, e os esportes individuais, ele acaba sofrendo um pouco mais, porque você compete sozinho, né? Então, você acaba dividindo muitas coisas, muitas questões psicológicas no ambiente competitivo, que é você que decide, né? Mas acho que por trás de grandes conquistas sempre tem um grande time, né, que contribui para que aquele atleta seja vencedor. Então, assim, eu sempre gosto de falar, né, que o judô realmente é o esporte individual mais coletivo, porque, primeiro, a gente compartilha desses valores, né, do Dita QA, prosperidade mútua, e a gente se ajuda muito, né? Tem um outro ensinamento que é, primeiro objetivo de vida, realizar até o final da vida. Então, a gente se ajuda muito nesse ambiente do judô, né? E realmente, eu procuro passar esses ensinamentos porque a gente acaba se apoiando no outro, né? Então, quando você tem um amigo, um companheiro que está ali com você, você sabe que você não está sozinho, isso é super importante, te dá segurança, te dá tranquilidade realmente para você seguir adiante, principalmente quando você passa pelos momentos difíceis, né? Muito obrigada, Thiago. E eu tenho agora, nesse sentido de colaboração, de justamente ter alguém que te ajude, né, de união. Eu vi o seu post, eu achei ele tão bonito e vi que realmente não é bem assim como a gente tende a pensar, não é verdade? Eu preciso aqui agradecer uma pessoa que me ajudou a trazer o Thiago Camilo. Márcio Zanetti, muito agradecida, Márcio. A Eu não união tenho faz nada a a ver com força. isso. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Tem sim. O Márcio Zanetti leva o nosso comitê financeiro na Swetcham. Ele é Country Manager da The Economist Intelligence Unit e me inspirou a te trazer, Thiago, porque nós fomos fazendo um brainstorming de nomes e o Márcio falou assim, não, além de tudo, é uma fibra humana fantástica, ele vai vir, e um prazer que você veio realmente aqui conosco. Muito bem, eu estou olhando o relógio, o que fazemos? Vamos para as perguntas? Como é que está a plateia? Temos já duas no chatbox, Carol. Renato Pacheco fez a primeira. Você quer ligar o microfone, Renato? Doutor Renato, por favor, doutor Renato. Posso sim. Obrigado, Carol. Parabéns mais uma vez a todos que brilharam nas suas exposições. A minha pergunta, talvez direcionaria para o doutor Daniel. Como nós podemos conjugar hoje esse equilíbrio entre família, carreira e a saúde, tendo em vista que sem a última nós não teremos a primeira nem a segunda? Esse ponto de equilíbrio, ele varia em função da fase de vida? Qual que é a sua visão, doutor Daniel? Obrigado. Muito boa, doutor Renato. É uma pergunta bem interessante, que quando eu descobrir a resposta eu vou ficar milionário, né? Aí a gente volta a conversar. Porque esse é o grande desafio dos nossos tempos, né? A gente conseguir encontrar esse set point. E a boa notícia é que não tem um ponto fixo. Tem gente, a gente sabe disso, que a gente não tem coragem de falar, mas tem gente que não é assim tão de família. Tem gente que não gosta de ficar rolando com os filhos e participando das coisas, e vendo as besteiras que eles veem na TV, aquelas coisas que são chatas e tal. Tem gente que não gosta. E tudo bem, mas não significa que ele vai ficar ausente, mas ele vai provavelmente ter menos tempo com a família. Está errado? Não, está errado. Ele tem que encontrar um ponto em que ele não vai ser uma pessoa negligente, óbvio, né, ausente, mas que
por outro lado, não seja algo que seja antinatural, ou que seja prejudicial, ou qualquer coisa que valha. Tem gente que é o contrário, tem gente que é muito de família e etc., e quer ficar com os filhos. Significa que a pessoa vai virar uma dona de casa, um dono de casa e vai abrir mão da carreira? Não necessariamente, mas é alguém que não vai provavelmente despontar e que não vai, né, ser uma sumidade ou CEO e etc e tal, porque não vai ter tempo. O tempo é limitado. A gente não consegue ser o melhor do mundo em tudo. Aliás, eu vi quando, né, a Carol estava falando que o Thiago foi o melhor judoca do mundo em 2007, né? Eu pensei, meu Deus do céu, eu nunca vou ser o melhor do mundo em nada nessa vida. Deve ser um peso tremendo, assim, porque, cara, imagina o esforço que o cara fez para ser o melhor do mundo. Não é que ele nasceu judoca, né? E tudo bem eu não ser o melhor do mundo em nada. Porque eu estou ali fazendo as minhas coisinhas. Então, tudo isso, Renato, para dizer que esse ponto de equilíbrio é variável e pode variar em função do momento da carreira, do momento de vida. Uma coisa é quando seus filhos estão pequenos, outra coisa é quando seus filhos são adolescentes, que nem eles querem falar com você. Então, você vai encontrando esse ponto e se tem uma fórmula, se tem uma resposta que eu posso dar, Renato, é assim, isso vai ser encontrado à medida que você se preocupe com isso. É você não levar no automático. Porque se você leva no automático, você vai sendo levado. Depois você olha para trás e fala, caramba, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiz mais aquilo? Quando você para, olha para o que está fazendo, olha para a sua vida, a vida examinada, que é a que vale a pena ser vivida, né? Como diz Sócrates, você pelo menos vai dizer, não, aconteceu isso porque eu tomei aquela decisão, na época foi uma escolha. Então, isso nos leva pelo menos a menos arrependimentos, né? Muito obrigado. Carol, você está no mudo. Você me pegou, doutor Daniel, minha vez. It's the classic one. Vamos lá. Fábio Moniz fez uma pergunta aqui para o Thiago. Fábio, você quer abrir o microfone e fazer em voz alta? Fábio? Eu vou ler, então, a pergunta do Fábio. Oi, pessoal. Opa, agora sim. Opa. Ô, Carol, obrigado pelo convite. Não pode perder essa oportunidade, Fábio. Parabéns pela organização do evento aí e para os debatedores, apresentadores aí. Minha pergunta quero direcionar para o Camilo. Primeiro, elogiar ele por ser um atleta olímpico, um exemplo para as crianças, e não poderia deixar de parabenizar ele por ser um verdadeiro herói nacional, né? Assim, quem conquista uma medalha numa Olimpíada tinha que estar num pedestal aqui no Brasil, assim como muitos outros profissionais aí, professores, policiais, etc. Camilo, minha pergunta é assim, como você imagina que está a cabeça dos atletas para disputar a Olimpíada no Japão todo esse contexto que a gente está vivendo? E o quanto o equilíbrio emocional é ainda mais importante para se participar de uma competição de alto nível como essa, num momento de pandemia aí que a gente está vivendo. Então, essas são as minhas questões. Novamente, obrigado aí a todos. Olha, Fábio, eu acredito que muitos estejam inseguros, né? Porque muitos atletas pelo mundo não encontraram o melhor local, o melhor tempo para poderem se preparar. Então, acho que isso causa uma insegurança psicológica. Eu acredito que os tempos não serão os melhores, né? Os tempos. Vê lá. Vai, é mais perto mesmo. Acho que não tem problema. Almir, o microfone, Almir. Viu, Fábio? Pronto. Ele desligou o microfone. Pode ir. Obrigada. Pode continuar. Thiago. E assim, acho que é uma insegurança, acho que todos estão na mesma situação, o mundo inteiro, né? Ninguém teve tempo, né, estrutura para poder se preparar adequadamente. E além, obviamente, né, do impacto psicológico da pandemia, né? Então, acho que são vários fatores que impactarão nos resultados
e nos tempos nesses Jogos Olímpicos. Mas tem uma imagem, né? Quando eu cheguei nos Jogos Olímpicos de Sydney, os atletas, nós recebemos na Vila Olímpica um kit, né, com material informativo da Vila Olímpica, os horários dos transportes, tudo. E tinha uma imagem em Sydney que era um folder, né, um cartãozinho com vários corpos de atletas, né, e todos da mesma forma, só que todos sem cabeça. O que faz a diferença nos Jogos Olímpicos, né, é a parte mental, porque muitos chegam muito igual, parecidos na questão física, na questão técnica, e realmente a parte mental, ela tem um impacto muito grande, né? É uma competição que acontece a cada 4 anos, né? Então todo mundo espera essa competição, ainda mais o judô. É naquele dia, é naquele exato dia que você tem que render o seu melhor, tem que dar o seu melhor, tudo tem que dar certo, você tem que se alimentar bem, tem que se preparar mentalmente, visualizar, né, todos os caminhos. Então, essa preparação mental é muito importante nos Jogos Olímpicos. Então, assim, hoje eu tenho contato com os atletas do alto rendimento, né, tenho 6 atletas que estão em preparação para os Jogos Olímpicos, e a gente tenta agora costurar a situação para que eles cheguem nos Jogos, né, com esse aspecto muito resolvido, porque todos estarão na mesma situação. Então, acho que o ponto de partida é esse, né? Nem todos os atletas estão na mesma situação, e eu acho que aquele que conseguir, né, se colocar numa altura um pouco maior do que os outros atletas, psicologicamente é aquele que vai chegar e vai ter um bom resultado, uma boa performance. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigada, Thiago. Mais perguntas? Eu tenho uma. Gente, eu estou com um medalhista olímpico aqui eu sempre sonhei ser melhor em alguma... Como o doutor Daniel falou, caraca, eu não vou ter medalha de nada, mas a gente sempre tentou ganhar medalhas, né? E Thiago, pô, eu lutei judô quando eu era criança, quando eu tinha 10 anos de idade, e eu na primeira competição que eu fui, eu já perdi, levei um tomai nage, assim... Em segundos. O cara me pegou, tomai nage, um golpe que o cara te manda, que assim, enfia o pé e te manda lá 3 andares para o alto e pronto. E consegui ser número 3 no Rio de Janeiro. Mas, nossa senhora, eu pensava... Eu dava tudo. Agora, cara, você foi, ou porque ninguém vai tirar isso de você, o melhor do mundo. Foi melhor. Você pode contar para a gente aqui todo o sacrifício? Ou seja, com 18 anos, quantas horas você treinava? Como que você comia? Como a preparação mental? De repente, vocês falaram um pouquinho, mas o que para isso? Vamos lá, de repente, eu fiz tanta coisa, eu não consegui nem ser o melhor do Rio. E aí, ser o melhor do mundo, você deve ter feito muito mais. Conta para nós um pouquinho mais, Thiago. Sérgio, obrigado pela pergunta, um prazer, tá? Eu acredito assim, na pirâmide, né? Na pirâmide do esporte, ali embaixo está a descoberta, né? O amor pela modalidade e quando você recebe todo o fundamento técnico, o fundamento da modalidade, né? E aí depois vem a parte do treinamento, e aí depois vem a parte maior da pirâmide, que é a parte da resiliência, né? E lá na pontinha da pirâmide tem o sucesso, que é rápido, né? E pequeno. Fazendo uma analogia, como eu falei, eu fui medalhista de prata com 18 anos, depois eu passei por uma cirurgia, e eu fiquei quase 1 ano afastado dos treinos, né? Isso foi um período muito triste da minha vida, não como atleta, mas como pessoa. E depois, para eu chegar a ser o melhor do mundo, foram 7 anos perdendo. Então, eu vim de uma carreira, assim, meteórica. Eu fui campeão mundial juvenil, campeão mundial júnior e vice-campeão olímpico com 18 anos. E depois dessa grande conquista, eu mudei de categoria, fiquei quase 1 ano parado. E aí eu comecei a competir com outros grandes atletas no Brasil. Era uma categoria muito equilibrada. Então, eu comecei a perder. Fiquei fora dos Jogos Olímpicos de Atenas. Eu era um atleta reserva, mas eu não iria para Atenas. Nós fizemos a aclimatação em Portugal, e aí quando acabou o período de aclimatação, nós retornaríamos para o Brasil. E aí eu fiz questão de comprar passagem, fui para Atenas,
porque eu precisava realmente sentir o que era ficar fora dos Jogos Olímpicos, né? E aquilo foi muito duro para mim, né? Porque foi uma dor imensa. O meu adversário foi medalhista de bronze, o Flávio Canto, naquela ocasião, nos Jogos Olímpicos de Atenas, e a gente tinha uma rivalidade muito grande. E recentemente eu estava conversando com meu pai sobre Atenas, sobre minha carreira, minha trajetória, e ele falou, pô, foi uma pena, porque você poderia também ter ido para Atenas. Eu falei, pai, não ter ido para Atenas foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque aquela dor talvez não tivesse despertado em mim uma vontade ainda maior de dar a volta por cima e de voltar a atingir os meus objetivos. Então, as minhas derrotas, as minhas frustrações naqueles 7 anos foi o meu maior presente, porque eu só me tornei melhor do mundo a partir daquilo que aconteceu comigo. Então, e hoje, acho que o ensinamento que eu trago para os atletas, né, é exatamente esse, né, a parte da resiliência. Então, o atleta, ele não é feito só de vitórias, ele é feito de derrotas, né? Aquilo que você aprende, né? Quantas vezes eu chorei atrás do ginásio nesse período, né? Perdi na primeira luta na Europa, ia atrás do ginásio e chorava. Então, isso foi um aprendizado muito grande, porque você acaba sendo muito crítico com você, né? E acho que um grande desafio nosso é a gente olhar para o nosso interior. A gente acaba, às vezes, culpando o outro. Eu não cheguei por causa disso, aquela pessoa está me prejudicando, eu não tive oportunidade por causa disso. E quando você volta o seu olhar para você e vê o que você pode melhorar no seu processo, você já tem o primeiro passo para você evoluir e dar a volta por cima. Então, acho que você se interiorizar, olhar o que você pode melhorar no seu processo, foi um grande aprendizado que eu tive, que eu vou carregar por toda a minha vida. Então, eu falo, e aí depois, Sérgio, quando eu fui campeão do mundo, né, foram 7 lutas no Campeonato Mundial, 7 lutas com o Ippon, né, que é o golpe perfeito do judô. E foi isso que me levou a ser escolhido o melhor atleta do Mundial, melhor atleta do mundo nessa edição do Campeonato Mundial. E eu falei, foi um Ippon, foi uma luta pelos anos que eu fiquei fora do pódio. Então, de 2000 a 2007, 7 anos perdendo, me preparando para novamente, né, chegar no lugar mais alto do pódio. Então, e nesse meio tempo, né, as pessoas desacreditaram, falaram que eu não tinha mais potencial. Então, assim, foram várias vezes, até meu pai mesmo foi... eu sou de São Paulo, meu pai é do interior, meu pai veio para São Paulo para tentar me levar embora para estudar. Eu falei, não, pai, eu vou tentar mais um pouco, tem alguma coisa dentro de mim que está falando para eu seguir mais um pouco. Então, acho que a gente tem que muito seguir o nosso interior, né? E acho que o processo, ele é um processo diário, esse processo de descobrimento, né, de você realmente se reinventar todos os dias. Então, acho que as coisas que aconteceram comigo, as derrotas, elas foram que me projetaram a chegar a ser o melhor atleta do mundo. Carol, posso pegar um gancho aqui por na fala do Thiago? Por favor. Porque o Thiago, nem sei se ele percebe isso, mas eu acho que sim, até pela forma que ele falou. Tudo isso é importante, a resiliência, o treino, mas nada disso funciona sem o amor, né? Quer dizer, você tem que se apaixonar por aquele negócio, e você tem que falar, eu preciso fazer isso, porque senão não faz. Se eu falasse para o Thiago, eu falasse, Thiago, eu não faria o que você fez, cara, nem por R$1 milhão. Ele ia falar para mim, Daniel, por R$1 milhão eu também não fazia. Né? Porque é mais do que essa recompensa, eu preciso fazer, eu tenho que fazer. Então, eu acho que só queria enfatizar isso, né? A gente tem que entender qual é a nossa motivação, o que a gente quer, o que a gente precisa fazer. Às vezes não tem, nem todo mundo tem um chamado, nem todo mundo tem uma grande missão e etc. Mas essa é a base que faz a diferença do cara ser o melhor do mundo para o outro que não, né? Eu acho que tudo começa daí. Depois tem tudo que é importante, mas sem essa base da pirâmide, a coisa não caminha. E, doutor Daniel, eu vou me atrever aqui, Thiago, escutando a sua fala, eu sou aficionada quando eu vejo isso em senioridade. Encontrar a modéstia e o respeito pelo negócio, pelo competidor,
por mim mesmo, não é verdade? E reconhecer que é justamente nos momentos mais difíceis que a gente consegue crescer e se desenvolver. E muitas vezes acontece que, talvez até com medalhistas olímpicos, vão se acostumando, né? Aquela medalha está vindo fácil, não sei, por exemplo, como Michael Phelps se sentia, e aí talvez existe um perigo de se perder o respeito, né? Se perder o respeito pelo negócio, pelo esporte, pelo aquilo que eu faço, porque fica tudo muito fácil. Então, eu acho que esse todo, e sem dúvida nenhuma, doutor Daniel, o amor, a gente precisa ter paixão, né, pelo que faz. É isso aí. Acho que por isso que eu, só pontuando, acho que essa parte do amor ela é super importante, né? Porque você tem que ter uma razão porque você faz aquilo, né? E é isso que vai fazer com que você continue. Se você não tem uma razão forte para você fazer aquilo, você desiste no primeiro obstáculo. Exato. Então, acho que o amor vem sempre, né, te balizando. Ele é um balizador daquilo que a gente faz. Porque senão não tem sentido as coisas que a gente faz na vida, né? Por que eu faço isso? Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou nesse emprego? Por que eu estou nessa empresa? Eu acho que a gente tem que realmente descobrir o prazer e o amor daquilo que a gente está fazendo. Então, eu sempre trouxe muito isso, assim, durante a minha vida, né? O amor por aquilo que eu faço, ele tem que ser sempre mais importante, né? Do que, às vezes, o prazer pela vitória. A vitória é momentânea, mas o amor que você tem, o amor que você constrói a sua trajetória, é realmente isso que é o grande ensinamento da vida. Verdade. Doutor Vitório, eu vi que você ia dizer alguma coisa, doutor Vitório. Bom, é que assim, há algum tempo assim, eu ouvi uma frase que me chegou como atribuída ao Gandhi, que ele falava assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então é muito interessante essa história, assim, que assim, é um aprendizado que a gente acaba tirando mesmo, como o Tiago passou aqui para a gente agora, né? Assim, que é uma coisa que a gente está sempre aprendendo. Até porque o acerto o acerto não ensina nada para ninguém, né? A gente só aprende mesmo no erro. O erro, eu digo que o erro é professor e o fracasso é mestre. Boa também, mas melhor a gente aprender com o erro do outro, né? Boa. Eu imagino, doutor Vitório, que na sua área, né, na sua profissão, a margem de erro tem que ser mínima, não é verdade? Tem que ser, viu? Assim, tem uma piada, né, assim, se me permite, né, falando, mas que o erro do médico a terra encobre. Mas, enfim, é bom a gente não... Assim, a gente tem mesmo assim, de ter a margem de erro, ela tem que ser mínima, né? E, para isso, também é dedicação que a gente tem de ter, assim, de certa forma, ver a gente se antecipar ao erro para ele não ocorrer, né? Eu acho que é isso. Talvez venha também aí a questão do respeito ainda maior, de uma forma maior, de saber o que consigo fazer, o que devo fazer. Achei muito interessante quando você comentou que você acabou tentando não fazer aquilo que a sua paciente queria, não é verdade? Que primeiro ela precisava passar com o doutor Daniel para resolver outras questões, para depois, sem dúvida. Naquele caso, o problema dela era outro, né? Mas a gente tem uma coisa que é frase feita assim, entre cirurgiões, que mais do que você saber o que fazer, é você saber o que você não pode fazer. Então, isso é uma coisa que é só no fundo, com estudo, com dedicação que a gente chega a isso, né? Com perseverança, né? Assim, quando o Tiago estava dizendo, né, assim, que ele ficou 1 ano sem treinar, imagina assim, a perda que foi para ele, o sofrimento que foi para ele, né? E, de certa forma, assim, é como quando a gente tem os funis pelos quais a gente passa na vida, de vestibular, de residência, etc., né? Mas eu acho que a gente sempre persistir. E uma coisa que eu sempre penso, na verdade, assim, eu preciso sempre pedir para ter sabedoria, né? Para poder fazer o que seja o melhor para mim e para o outro, né? E eu acho que é isso. Obrigada, doutor Vitório. Pessoal, mais perguntas? Vamos lá. Alex. Alex escreveu, a Gislaine também, para encerrar, né? Alex, quer abrir o microfone para fazer a pergunta diretamente?
Alex? Pode ler, Carol. Vamos lá. Peraí, deixa eu ler aqui. Tiago Camilo, como foi atleta pré-olímpico na vela, senti que muitas vezes o psicológico é fator limitante também. Como vocês lidavam no judô com este momento? O que causa insegurança é fator psicológico, né? Porque a cabeça nos leva para vários lugares que às vezes não é real. Então, quantas competições que eu ganhei, eu tinha pensado que muitas coisas poderiam acontecer no meio do caminho, né? Então, eu acho que o mais importante que eu tentava tirar assim, quando eu ia competir, competição é sempre um treinamento para a próxima competição, independente do resultado, né? Então, é sempre um treino para a próxima. E acho que outra coisa que também jogava a meu favor, né? Eu gostava de mentalizar, visualizar muito o que eu treinei para fazer. Então, assim, eu amo judô, né? Eu treinava com muito prazer e eu treinava para competir. Então, acho que o prazer e o amor que eu sentia no treinamento, se eu estava treinando para competir, eu tinha que levar aquele mesmo sentimento para o ambiente competitivo. E aquilo me trazia uma segurança, uma tranquilidade, né? Muito maior. Então, obviamente que tinha questões estratégicas, né, mentais envolvidas, mas eu tentava tirar o positivo. Eu tinha treinado 3 anos, 2 anos para estar naquele evento, né? E durante todo o processo foi prazeroso. Eu gostava de treinar, eu gostava de me divertir. Então eu tentava trazer aquele sentimento, aquela energia, aquela carga positiva para o ambiente competitivo, e aquilo me relaxava, né? Então, obviamente, né, você tinha que ter treinado muito, porque isso também é um aspecto que pesa muito. Quando você faz tudo que foi possível, né, o impossível acontece. Lembrei de uma frase do Mark Twain, Carol, que ele diz o seguinte: eu já passei por coisas terríveis nessa vida, algumas que até aconteceram, né, como a nossa imaginação nos leva para lugares ruins, né? Verdade, verdade. Senhores, ladies and gentlemen, como estamos no tempo? Jonas, tem mais pergunta? Estamos chegando no momento mais importante, né, Carol? Da A foto. nossa foto. Eu só estou olhando aqui. Eu posso fazer a minha pergunta? Boa tarde. É Gislaine, né? Tudo bem? Sim. Sim, por favor, Gislaine. É para o doutor Daniel. Obrigada. Assim, para nós brasileiros, né, que estamos muito acostumados e gostamos de abraço, né, de festa, de dar beijo. Agora, nesse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia, né, como lidar com essa questão do convívio social, que a gente está aqui meio desaprendendo, né? Então, o que eu queria saber é se os happy hours virtuais ajudam nesse processo de melhorar o sentimento, né, da distância. É isso, obrigada. Gislaine, ajuda sim, viu? É um grande quebra-galho. Como um bom quebra-galho, ele não é a mesma coisa, mas ele quebra o galho, né? Ele serve aí como uma maneira de a gente estar um pouco conectado. Eu digo que a solidão não é não ter ninguém por perto, é não ter ninguém por dentro. Né? A gente tem gente que mora dentro de nós, a gente tem gente que está no nosso coração, e se a gente tem isso, se a gente tem essa conexão, não importa se a gente está junto, se a gente está separado, a gente não está sozinho. Então, o Zoom, o Meets, o Teams, eles servem para a gente quebrar esse galho, né? E para a gente manter essa conexão, essa relevância. Aliás, e ter conexões significativas nessa vida, não precisa ser muitas, mas ter algumas conexões significativas nessa vida é o maior fator de felicidade, longevidade, bem-estar emocional e etc. Então, vamos cultivar as nossas relações significativas. Bom, obrigada. Uma bela mensagem, né? Sem dúvida. Muito bem. Podemos, acho que, fazer a nossa foto? Podemos... Sim, vamos ligar as câmeras, né? Quem tem coragem, quem está de pijama, né, Daniel? Pois é. Eu fiz um vídeo sobre tirar o pijama, viu, para trabalhar. Eu sou youtuber também, né? Eu faço bico de psiquiatra, né? Meu trabalho é youtuber. Então, eu fiz um vídeo sobre tirar o pijama para começar a trabalhar.
Aproveita e se inscreve sim. aqui no canal, clica nos sininhos. Nossa, agora tá 5h20, tá na hora de pôr o pijama agora. Ô, Jonas, já pede umas dicas para o nosso próximo evento. Friday. Fredagsfika med Jonas. Sexta-feira que vem vai ter fika, aquele lanchinho sueco, às 10 horas. A gente vai iniciar um novo programa. Vamos mandar por e-mail para vocês. Café sueco com os membros. Também, enquanto você liga as câmeras, deixa o seu testemunha da pergunta da Gislaine também, que realmente reúne. Às sexta-feiras, 6h30, nós fazemos happy hour com meu sogro e os 2 irmãos dele, e os filhos e os netos. Começou pequeno, né, com os tios. Hoje em dia estamos lá com todos os primos juntos, quase, toda sexta-feira. Todo mundo fala que a família nunca foi tão reunida quanto agora durante a pandemia. Então, eu sempre que realmente funciona. Isso é fantástico, né? Vamos ter uma foto, então, Vivi? A nossa fotógrafa é Vivi. Já tirei. Enquanto você falava, já tirei várias. Tá ótimo. Avisou. Então, X, olha para a câmera. Senhores, eu queria novamente agradecer, eu sei que a agenda de vocês é bem pesada, Dr. Daniel, Dr. Vitório, Tiago, foi realmente um imenso prazer para nós. Né? Eles dão um papelzinho lá. E, bom, só agradecer a todos pela presença de todos vocês. Estou vendo aqui também, por exemplo, Dária, de Portugal. Dária, que prazer, tanta gente que eu conheço e que está nos prestigiando de vários lugares do mundo, o Armando, o Alan, só podemos agradecer. Jonas, vamos fechar? Carol, muito obrigado por organizar tudo e juntar esses 3 mentes brilhantes, foi muito inspirador. Obrigado mesmo para vocês 3. Fabrício, do Bridgem, obrigado pela parceria. Vai ter mais, gente. Um bom final de semana para todos. Obrigado por participarem. Vai ter mais. Amanhã o vídeo vai estar no site também para assistir de novo, gente. Para passar para colegas, amigos. Muito obrigado, parabéns. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, gente. Grande abraço. Valeu, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, obrigado. Muito obrigado. Valeu, Vitória. Valeu, Thiago. Obrigado, Carol. Abraço a todos. Excelente, senhores. Obrigado, pessoal. Super obrigado. Foi muito bom. Vânia, tchau para a Áustria, Vânia. Tchau, Cássio. Fica com Deus.